Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando, seja bem-vindo. Uma grande honra estarmos aqui para celebrar mais um Shabbat na presença do Senhor e levar a mensagem para vocês, né? E assim possamos mais uma vez aprender, Senhor, a beber, Senhor, da vontade que Deus tem para o nosso tempo, para a nossa vida, e aquilo que mais precisamos de hoje é o entendimento e a compreensão das coisas que Ele tem para nós nesse tempo, e utilizando a própria palavra dele, os próprios ensinamentos, das experiências e tudo mais que nossos antepassados já tiveram, e realmente manifestam, Senhor, a todo momento, Senhor, o renovo da palavra, o renascimento da palavra, e o quanto nós ainda estamos dentro desse círculo vicioso de bem e mal. Ainda tem gente pensando muito mais no mal do que no bem. Então nós vamos tentar hoje passar para vocês todo o ensinamento de Deus que nós temos para esse tempo. E por que a gente disse tentar? Porque muitas vezes nós encontramos as resistências. E porque, você não é da minha congregação, porque você é isso, você é aquilo, porque você é judeu, porque, como eu já falei, eu não sou judeu. Tenho uma simpatia enorme pelo judaísmo, aprendi muito no judaísmo, confesso, mas não sou judeu, não sou convertido no judaísmo, nada disso, não. Eu sou cristão, creio no Messias. Nós somos uma igreja cristã messiânica, de fundamento hebraico, para justamente trazer a vocês o mais próximo possível da palavra de Deus, da tradução correta, das formas corretas. É isso que nós tentamos fazer em todos esses anos. Mesmo com todos os rótulos e tudo mais que fazem de nós aí, tirando até do nome de cajado e tudo mais, que é para bater nas pessoas. E eu sempre falo, pessoal, lê o livro de Salmos. Cajado e a vara servem para consolo. Quem usa a vara com todos os artifícios, não que a vara do pastor, porque o formato do cajado, toda essa alegoria física é de quem realmente não tem intimidade com o Espírito Santo. Vá olhar o livro de Salmos. O cajado serve para consolar, não é para agredir ou ferir ninguém. Fica aí também a dica aí aos desavisados de plantão. Mas vamos lá, o que interessa. Hoje, porção Beshoach, que vai de Êxodo 13 a 17:16, Jeremias 4:4 até 5:31, capítulo 26 de Mateus. Na tradução Bechalach, eu particularmente, aqui do entendimento da tradução e tudo mais, prefiro muito mais expulsou. Há em algumas traduções aí o enviou, o faraó enviou, né? Se nós pegamos o Shalach aqui, ela vem nos fundamentar na palavra do apostolado, do enviado, ok? Com uma missão. Não é esse caso. Esse caso eu não vejo muito como o faraó enviou o povo embora. Eu vejo como realmente o faraó expulsou os judeus, o povo de Israel, das terras do Egito. Por que dessa forma? Porque haviam ainda israelitas querendo continuar habitando na terra do Egito. Eles não queriam sair daquela mordomia, não queriam sair daquela situação que eles estavam vivendo ali. Se nós compararmos aos dias atuais, nós temos ainda muita gente que nós podemos dizer o seguinte, que
que na mídia todo mundo é macho, perceberam, né? Machão, né? Arrogante. Não é questão de ser no sentido pejorativo, não, porque tem muita mulher que também faz esse papel agressivo. Na mídia todo mundo é agressivo, vende-se uma coisa que não é, né, na realidade. E há pouco tempo aí nós tivemos as situações pelo país, dessa movimentação e tudo mais, de um povo inflamado pelas mídias sociais. Que vai fazer, que vai acontecer, que é isso, que é aquilo e tal. Pois não, só aconteceu. O povo desinflamou. Está aceitando o que o Egito está recomendando fazer. Hoje já se fala, por exemplo, de uma praga que vai ser instalada a partir do dia 27 deste mês. Uma das maiores pragas que será colocada no Brasil. E, sinceramente, poucos sobreviverão. Poucos sobreviverão. Porque o povo brasileiro, ele é muito suscetível a esses tipos de doença. Falou que tem, já está pegando. Vocês já perceberam? O brasileiro adora tomar remédio. O brasileiro adora tomar remédio. São raros os que realmente, não, eu não fico... Pode ver, todo mundo tem uma farmacinha em casa. Deu uma dor no pé, já está tomando um anti-inflamatório, um antibiótico, sabe? De repente é simplesmente um paracetamol qualquer já resolve. Não, mas já vai para logo dar um tiro gigantesco lá de uma medicação fortíssima para resolver o problema. Não é assim? É a cultura do povo. E o que vem pela frente aí são pragas realmente que estão sendo colocadas do Egito na própria população que não crê verdadeiramente em Deus. Por isso que a gente fala que poucos estarão aí escapando da situação, porque realmente vão ter que demonstrar fé. O povo vai ter que demonstrar fé para sair dessa situação que se avizinha para a gente. Quero ver. Realmente agora. E não adianta vir, não, é a picadinha que vai salvar. Pelo contrário. Onde ela vai instalar a praga. Ela vai instalar a praga. Uma das coisas que ficam falando aí é muito de nova ordem mundial. Que está dizendo aí, que está acontecendo, que fazenda, parará, e tem que implantar isso, tem uma agenda, e parará, parará, parará. Também, que tem que reduzir o número da população na humanidade, por que não começam por eles? Já que são eles que estão falando que tem que acontecer e tudo mais, por que não são eles a dar o exemplo para nós? Só porque tem recursos? Cuidado. Cuidado. Vocês estão mexendo com aquilo que vocês não conhecem. Vocês não conhecem. Não tem nem noção com o que vocês estão mexendo. O dia que vocês quiserem ter noção, me procura. Eu vou ter o maior prazer de sentar e conversar com vocês. Não é se vocês tomarem uma decisão errada. Cuidado. Aprender uma coisa. Em tantos anos de existência, a natureza aprendeu a se transformar. Cuidado, que vocês podem estar alimentando um novo monstro que vai surgir. E não é contra o povo, contra vocês mesmos. Cuidado. Revelação de Deus, já para esse tempo, caso vocês persistam, é muito forte.
E não adianta sair correndo, não porque está no Apocalipse, não porque está em Daniel, porque está. Não adianta sair correndo, vocês da igreja aí, que são tudo alucinados. Vocês não prestam atenção nos sinais. Vocês não olharam quando Cristo falou, não ficará pedra sobre pedra. E as consequências disso. Quando vocês realmente tiverem interesse em saber de fundamento, desse novo monstro que está para surgir, procurem. Deixa aí para vocês ficarem refletindo e pensando e conversando com Deus. Porque se Ele me revelou para mais alguém, Ele também revelou. E nós temos essa assinatura. Fica o recado para vocês aí. Mas vamos lá. Então, com esse negócio de expulsar todos os israelitas, inclusive aqueles que queriam ficar, porque viviam no manto da benesses, né, do faraó. Então, nós temos que fazer o seguinte. O faraó tomou a postura que nós temos que pensar o seguinte. Mas peraí. Mas Deus endureceu o coração do faraó para que chegasse nesse momento e o faraó tomasse a atitude de expulsar. Muitas vezes Deus vai colocar um inimigo agindo contra nós, para que nós tomemos uma atitude. E não aceitar passivamente as coisas. Que é o tempo que nós estamos vivendo. Aceitando com passividade. Deus colocou o inimigo para que nós lutássemos e uníssemos. Hoje existem desculpas. Porque forças não fizeram isso, aquele não fez aquilo, politicagem foi dessa forma, e que o Brasil está perdido, que não sei o quê. Não. Porque nós somos passivos. Fomos arrogantes na mídia, mas na realidade aconteceu a passividade. Que todo mundo já esperava. Basta dar 2 tiros para cima, né? Foi o que aconteceu. Vamos prender uma turminha aqui e está tudo certo. Vamos impor o medo. É o que está acontecendo. O faraó está fazendo é o seguinte, eu não quero vocês aqui. O faraó não é inimigo? Eu não quero vocês aqui. E fim de papo. O faraó falou, eu não quero vocês aqui. Quem ficar, vou prender. O que aconteceu? Quem ficou, ele prendeu. E o resto? Foi todo mundo embora. Saiu correndo. Falaram dos Transformers aí, que não sei o quê. Não, que vamos fazer e acontecer. Ficou por isso. Você continua ainda no mercado? Que falaram que era para você abastecer sua casa, porque o agro ia parar, que ninguém ia mais produzir, isso e aquilo. Vai na feira, vai no mercado, barracas lá, lotadas. E tem que fazer preço baixo que é para poder escoar a produção que estava lá, que estava jogada lá. Tem qualidade? Não tem muita não. Qualidade baixa, claro, ficaram parados, né? Então a qualidade do produto também não está tão alta por causa disso. Mas eu quero ver a hora que realmente os Transformers aí vão tomar justiça de novo nas mãos, né? Porque até agora pareceu muito mais um gatinho do que um leão rugindo. Está soando muito mais alta a corneta do caminhão do que a voz do piloto. Mas fala. Vamos lá. Então, como ele utilizou o inimigo para que todos eles se moverem, né? Mesmo aqueles que desejavam permanecer, então nós temos que entender o seguinte, a estratégia de Deus é muito sábia. Por quê? Porque veja bem, não é questão de só mandar embora.
Como eu estou mandando embora? Os israelitas não saíram de mãos vazias. Saíram abarrotados de prata, de ouro, de tecidos, de animais. Saíram abarrotados. Mas então vamos direto para casa? Não. Como assim? Não. Precisamos ainda acalmar esse povo. Quando você anda na rua, com um relógio de ouro, esse aquele negócio todo, você chama a atenção de quem? Do ladrão. Você não chama atenção para a beleza que você está ostentando. Vamos parar com esse anos 60 na cabeça, né? Vamos parar. Anel de ouro, como é que chama? Brincos, pulseira, aquela joia, né, chamando a atenção, né, para mim ficar bonita, né, aquela coisa toda. Ô, para sério. Você só vai chamar a atenção de bandido. Só isso. Já se for nos anos 60, 70, onde você podia ostentar. Até 80, vai, digamos assim. Mas já no final dos anos 90, começo de 2000, a coisa já começou a tomar outro rumo. Os índices de violência começaram a tomar outra situação. As estatísticas começaram a aparecer. Depois do famoso bug do milênio, deu bug na cabeça das pessoas, isso sim. Não nos computadores. Pelo contrário, os computadores evoluíram assustadoramente. Quem ainda estudou, né? Aí a molecada que estudou sobre isso, ou teve noção disso, quando foi passar de 1999 para 2000, o bug do milênio, não sei o quê, que os computadores vão acabar, vai pifar, aquele negócio todo, que já estamos em 22, filho, falando em 5G, geração nova de computadores, de celulares que mais parecem computadores, computador praticamente não serve para mais nada, já estão obsoletos. Então, praticamente todo o trabalho hoje, a central de trabalho é no celular hoje. Você faz entrevistas, você faz... Eu mesmo, participando de processos seletivos, entrevistas por celular. Não é mais presencial. Chegou a esse ponto. Vídeos, conferências, tudo por celular. Você está na praia lá e fazendo videoconferência. Você está no banheiro e está fazendo videoconferência. E aí? Hoje é assim, então... A coisa mudou. O bug do milênio, há 23 anos atrás, digamos assim, o negócio era surreal. E olhar para hoje, você que tem 30 anos, você lembra disso aí, né? De 20 já não lembra nada porque não sabe, né? Não viveu, né? Essa época ele não tinha nem noção, não era nem projeto de gente ainda. Mas vamos lá. Deus então deu uma rota para os israelitas diferente de uma filosofia militar. Porque a militar, ela vai certeira. Ela arma as estratégias, aquelas coisas todas para ir num golpe só. Ok? Tanto que ela demora para tomar ação. Se a gente começar a analisar, a estratégia de Faraó é uma estratégia militar. Tanto que ele demora para tomar uma atitude. Qual é a rota que eles vão tomar para chegar no lugar para sair daqui do Egito? Vai ser essa aqui, a rota mais curta. Ok. Então, vamos tomar. O que sobrou dos exércitos? Lembra? Que teve aquelas chuvas, as pedras e tudo mais, destruíram todo o Egito. Até os animais. Então, o Faraó estava desprovido até de material militar. Bigas, cavalos, né, para puxar as bigas, aquela coisa toda, e até mesmo pessoas, soldados. Então ele pegou o contingente que ele tinha no reino, reuniu todo mundo e falou, vamos lá. Imagina, eu tenho que passar a ordem para o reino do Egito inteiro, para centralizá-lo
e para todos irem atrás dos israelitas. Ok? Então, tendo esse tipo de situação, Deus já deu assim, vou para outra rota. Por isso que a gente fala de estratégia. Enquanto a filosofia militar fazia os seus planejamentos por esta rota, o Senhor colocou por aqui, para o outro lado. Porque Ele mesmo diz, se eles encontrarem resistência militar, eles vão dar no pé. Eles vão desistir. Semelhança com os dias atuais? Não. Receberam resistência, os infiltrados, né? Foi só uma estratégia, mas o todo, na hora que apareceu a função militar, pressão militar, deram no pé. Aí, a passividade em campo. Ok? Então vamos lá. Então, se nós estamos indo para a guerra, o povo recuaria, né? Qual seria a forma alternativa? Fortalecendo o povo. Como ele fortalece esse povo? Ele coloca aquela coluna, dando a direção para que eles tenham certeza da fé. Tipo, não é um engodo. Primeiro, é uma ação sobrenatural. Não é qualquer ser humano que vai produzir uma coluna de nuvem ou uma coluna de fogo, né? Mesmo que você ainda fale que é magia, o que aconteceu nas pragas do Egito, mas isso aí não tem como contestar. Fazer uma coluna de nuvem, é a mesma coluna de nuvem, se transforma em coluna de fogo de noite, e quando chega de dia ela troca para nuvem de novo. Desculpa, isso não é mágica. Isso é Deus fazendo a obra dele. E dando uma direção. Fortalecendo o quê? A fé do povo. Ok? E aí justamente ele engana a turma do faraó. Engana os militares. Eles ficam perdidos. Para onde eles estão? Já deviam estar aqui, mas não estão. Então vamos para lá, vamos para cá. E os militares começaram a andar que nem barata tonta. Quando descobriram aonde eles iam estar, começaram a fazer o toque de concentração para atacá-los justamente ali em frente ao mar. Ali nós cercaremos ele, porque eles não vão ter por onde escapar. Quando chegou essa situação, o povo se dividiu em 4 grupos. Os israelitas se dividiram em 4 grupos. Mesmo tendo uma coluna de nuvem, mesmo tendo a coluna de fogo, mesmo tendo um líder como Moisés, mesmo assim houve divisão. Houveram aqueles, vamos mergulhar no mar e tentar atravessar nado, se der, Deus, se não der, morremos lá mesmo. E ponto final. Outros, vamos voltar para o Egito e pedir desculpa. Vamos ser escravos. Ok? Outro, vamos para a guerra. Vamos enfrentar os aloprados. Vamos para frente, vamos lá. Né? Vamos sair da mídia aqui, vamos para o pau. Aquela brincadeira. Então tá. Né? E teve aqueles que falaram que vamos orar. Na verdade, os 4 estão errados. Os 4 estavam errados. Não é hora de orar. Não é hora de ir para uma guerra, se você não tem experiência, não tem bagagem para isso. Tem que ter consciência. Ok? A estrutura militar, tanto física como mental, de quem
já doutrinado para isso, é muito diferente de nós, que réis mortais, que não tem tática de combate. Entendeu? Ser escravo, você acha que você ia ser escravo? Certo. E mergulhar no mar, para quem não sabe nadar, é assinar atestado de morte, né? Desculpa. Você nunca mergulhou? Sabe? São coisas que a gente olha, que na hora do desespero, é para onde a gente olha. Na hora do desespero, a gente não para pensar em estratégia. Moshe olhou tudo aquilo lá e falou, calma, calma. Moisés simplesmente falou assim, e aí, Senhor? O Senhor respondeu para ele, está esperando o quê? Estende logo esse cajado aí, abre o mar, cara. E marcha. Não foi isso que ele falou para o pessoal? Marchem. E o mar vai se abrir. Tenha fé. A guerra militar que estava ocorrendo naquele momento, nós não podemos esquecer que é um Deus do Egito tentando afrontar o Deus vivo. Então é uma batalha espiritual. Essa batalha pertencia ao povo? Era somente domínio de Deus. O povo não ia suportar uma batalha dessa. Muito se falou há pouco tempo aí, é uma batalha espiritual, do bem contra o mal, aquele negócio. Todo mundo publicou, e tudo quanto era mídia aí, eu falei, vocês são malucos. Vocês são doidos. Vocês têm noção do que é isso? Não teve nenhuma batalha espiritual. Batalha espiritual sempre houve desde que o mundo é mundo. Mas nós temos que analisar fatos, que a batalha que houve, que nós presenciamos aí na passagem de ouro e tudo mais, até os dias dia 8 de janeiro, isso foi uma batalha de poder. Só isso. Quem vai sentar na cadeira do poder? Não tem nada a ver. Se o poder é corrompido, Pedro, vai fazer o quê? Corrupção já sabe o que é na Bíblia. Se o cara não quer seguir a Bíblia, é direito dele, é um livre-arbítrio. Mas o problema surgiu agora? Ou já vem de um passado? De um passado de pessoas passivas. Então o que nós temos que culminar hoje é o seguinte, é entender estratégias. Mesmo para a nossa vida pessoal, nós temos que entender essas estratégias. Para saber qual é o passo que nós vamos dar amanhã. Como eu resolvo aquele assunto? Eu tenho que usar estratégia. Eu tinha que ter vendido. Não, filho. O tinha que ter vendido já passou. Se você não correu no tempo certo, não adianta querer se desesperar agora. Você não vai realizar. Então são essas particularidades que nós temos que prestar atenção. Ok? Então, feito esse tipo de situação, o povo atravessou. Legal, beleza, cantaram, louvaram ao Senhor, agradeceram e tudo mais. Militarmente, o que aconteceu? Quem venceu a guerra? Foram os israelitas ou foi Deus? Deus. Os israelitas não tocaram numa arma. Tocaram numa arma. Só atravessaram o campo de batalha. Não precisou de nada. Deus tomou conta de tudo. Acabou com o poderio militar daquele Deus do Egito. E envergonhou o faraó. Então o que nós temos que fazer é justamente esta direção. Olhar para o cajado e falar, ei! Qual é a direção?
que vem de Deus. Não foi isso que Moisés fez? Estenda o cajado e abre o mar. Marchem. Chegaram do outro lado. Mas do outro lado é deserto. Que glória, não? Mas é no deserto que a igreja deve morar. Qualquer outro lugar que não seja o deserto, ela nunca encontra Cristo. O Senhor está nos esperando no deserto. Não é lá na cidade, no palácio, lá, só está esperando a gente no deserto. Você já percebeu que a pessoa só chega na igreja quando ela está no deserto? Que ela resolve encontrar Cristo. As igrejas de hoje que ficam aí pregando uma série de coisas aí, de culto disso, culto daquilo, da riqueza, né? Eu gosto muito de pessoal que fica pregando da riqueza, acho mal barato. Eu falei, cara, para que você tem que pregar que você vai ser rico? Essa riqueza é deste mundo. A riqueza do céu é outra. A riqueza do céu é outra. A riqueza desse mundo não serve para nada. Só serve para você levar uma vida boa. Aqui. Mas quem garante que essa vida boa é a mesma que você vai estar comprando lá de lá? O próprio que já falou. Rico nesse mundo você recebeu o galardão. Significa que na vida futura não terão essas mordomias. Pelo contrário. Servirão. Fica o recado aí. Então você começa a prestar atenção, essas igrejas começam a falar de coisas do mundo, não do reino. Não, porque Deus, porque Cristo é escrito, porque Abraão se tornou um homem rico. Isso, porque Yosef se tornou um homem rico e poderoso. Legal. Mas seguindo a direção de quem? De Deus. Com o objetivo de salvar Israel. Então simplesmente não é ser rico. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? E você está cercado da riqueza. Para que Deus te trouxe a esse patamar de riqueza? É isso que você vai ser cobrado. Isso que ele fala. A quem tem muito, será dado, né? E aquele que não fez a obra, até o pouco que tem será tirado. Presta atenção nas palavras de Deus. Ele realmente vai nos dar uma grande direção com relação a isso. Tá? Entendido essa parte militar, faraó e tal, que negócio? Beleza. O que me acontece quando começa a andar no deserto? Primeira reclamação. As águas estão amargas. As águas, essas águas de Mará, né? Amarga, Mará significa amarga. Então ali qual foi a solução de Moshe? Através da direção de Deus. Vou adocicar a água. Ele não purificou a água. Ele não purificou a água. Não fez nenhum tipo de tratamento, nada. Ele simplesmente jogou o galho lá para que fazia com que a água ficasse adocicada, suportável de ser tomada, de ser ingerida. Simplesmente isso. Então, quando nós encontramos uma situação amarga, nós temos que fazer a seguinte situação. Ou nós diluímos a situação amarga, para que ela possa ser solucionável, ok? Ou partimos para uma transformação de fato, né? Ou fazemos a autorrealização dela, mudar ela na sua essência, entender a origem do porquê ela está amarga.
Ok? E com realmente, isso daí, quando se a gente levar para o lado espiritual, quando a gente fala em diluir essa força da água amarga, nós temos que fazer o seguinte, começando a eliminar o quê? A força do mal. O mal não dá um sabor amargo para nós, que nós somos da luz, aquela coisa toda. Então o que a gente tem que procurar fazer? Diluir essa ação do inimigo sobre nossas vidas. Ok? A transformação é a forma de combater. É como você, quando aceita Cristo na sua vida, você vai passar por um processo de transformação em várias etapas. Não é do dia para a noite e nem somente só há 20 anos, há 20 anos você está sendo transformado. Ah, mas eu tenho 50, há 50 anos você está transformado. Você vai sendo transformado aos poucos. Porque ninguém suportaria ser transformado de uma única vez. Entendeu? A carne não suporta isso. Né? E a gente tem como fazer o quê? Arte de revelar, de ensinar as pessoas a como andar no caminho. Então as águas de Mará nos dão um ensinamento, não é do amargor e do primeiro milagre de Deus para o povo. Não. É para uma nossa vida entender o seguinte, se eu encontro amargura, eu não posso ser tão amargo quanto a própria amargura. Eu tenho que procurar diluir essa amargura, pulverizá-la, buscar uma forma de amenizar o seu impacto e começar a transformar esse tipo de amargura em amor. Sair do ódio para o verdadeiro amor. É isso que nós temos que começar a pensar. E aí também surge a primeira repreensão de Deus. Sigam os meus mandamentos. Já começa a instituir aí. Olha, vamos parar com a reclamação, porque eu sou Deus. Ok? Vamos lá. Acabou aí? Não, o povo continua andando. Aí depois encontraram lá 70 palmeiras, encontraram lá lagos e tudo mais, se divertiram, se abasteceram e tudo mais. Passou um tempo, segunda reclamação dele em poucos dias. A falta de carne. Porque no Egito nós tínhamos, olha o pessoal que queria ficar no Egito, infiltrado naqueles que querem chegar na Terra Prometida. Olha os infiltrados aí. Eu quero voltar para o Egito. Não, vamos arrebentar tudo, aquele negócio todo, e vamos voltar para o Egito. Porque lá a gente comia. Lembra? Comia pão com mortadela. Né? Saudades do pão com mortadela, né, pessoal? Vamos lá. E aí tá, o pão de mortadela voltou. Prometeram a picanha, mas não passa da mortadela. Vamos lá. E aí Deus proveu carne e de quebra deu o pão do céu, através do maná. Ok? Então nós temos aí outra repreensão de Deus. Instituindo o quê? Shabat. Mas ó, vocês vão guardar o sétimo dia. Já tinha dado um alerta lá atrás, na primeira repreensão. Agora ele faz. O que acontece? Durante 5 dias ele vai derramar a porção de um homem do Shabat, da semana comum. No 6º dia, ele dá a porção dobrada. Que é para o alimento não se estragar e tal. Na porção dobrada, você já sabe que no dia seguinte é Shabat. Já parte, já faz tudo naquele dia, já deixa tudo preparado, porque quando anoitecer, já começa o Shabat. Aqui já começa a mostrar o Shabat para nós. A importância do dia de Shabat. Porque se você não obedece, não acata o Shabat, na forma como ele foi instituído, o que acontece se você tem a mais? Dá bicheira. Se você é ganancioso, se você tem uma série de coisas, dá o quê? Bicho. O alimento se vira putrefação.
É a mesma coisa que se você não respeita a tradição bíblica, os ensinamentos bíblicos, você realmente vai acabar nessa situação. Ah, por que meu dinheiro não rende? Por que isso? Por que aquilo? Porque você não segue o conceito. Você não segue a doutrina. Se você não sabe qual a doutrina que você tem que seguir, da casa, da igreja, que você tem que seguir, ou do credo que você defende, se você não sabe a doutrina, não, eu sigo Cristo. Tá bom, filho. Só que Cristo seguiu doutrinas. Deus ensinou doutrinas. Então não pare de falar aquele negócio que a lei caducou, aquela conversa. Essa semana também os caras voltaram de novo no mesmo assunto. Eu falei, pessoal, então vocês não amam Cristo. O próprio Cristo disse, aquele que me ama segue as minhas leis. Então lei não caduca, principalmente a do Pai. Porque nós somos fracos para o mundo, mas fortes pela graça de Deus através do Filho. Então, ou seja, a lei de Deus permanece e prevalece. Esses que estão pregoando por aí que a lei acabou, não tem parte com Cristo. Já recebemos essa revelação e já foi confirmada. Continue pregando que a lei caducou, você vai ver o que vai acontecer com você. Vai caducar o teu ministério, a igreja, logo, logo. Presta atenção. Se já não estiver indo para o vinagre. Cuidado para não dar bicheira aí na tua casa. Fica esperto. Tá bom? Terceira reclamação. Nova falta de água. Vai amassar, né? Onde o nome é amassar, provocação, e merivar a discussão. Então provocaram uma discussão com Deus. Ok? Só que nesse caminho aí vem aquele negócio de Moisés, vai lá e vai ferir a pedra, como Deus ordenou e tal, sem problema nenhum. Fluiu águas à vontade. Mas existe uma pergunta do povo para Moisés e Arão e a todos os sábios daquela época ali, os anciões. Deus está conosco ou não? Capítulo 17, versículo 7. Ok? Está aí a pergunta. Quantas vezes hoje as pessoas ficam perguntando, onde está seu Deus? Deus está conosco? Está vendo uma situação acontecer? Deus está conosco? Ah, é? O que Deus manda? Os amalequitas. Mas o pessoal sabia lutar? Não. Era preparado para a guerra? Não. Os amalequitas são especialistas nisso. E aí? Moisés falou para Josué, arruma o grupo e vai enfrentar os amalequitas, que eu vou lá para cima com Araão e Hur. Vou ficar orando lá para vocês lá de cima e pondo as mãos. Beleza. Sem problema nenhum. Vamos lá. Enquanto Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas eles não eram soldados, mas é Deus que está lutando. Adonai Tsebaot, o Senhor dos Exércitos, está lutando as nossas batalhas. Ok? Para ver se nós aprendemos a lição. A ser dependentes de Deus. Ok? Mas o que acontecia com Moisés? As mãos cansavam. Ok? E aí precisou Hur e Araão botar as pedras para ele continuar orando. Mas por que ele não conseguia sustentar, se ele é um homem de Deus? Por que ele não consegue sustentar as mãos em oração lá o tempo que é necessário para vencer a batalha? Por que ele não conseguia? Se ele está ungido por Deus.
para fazer esses milagres, todas essas maravilhas todas. Porque ele tinha que estar na frente da batalha. Não era Josué. Era o próprio Moisés. Que tinha que estar lá, levantar o cajado e acabou a conversa. A direção de Moisés falar com Josué para que Josué fosse, não veio de Deus. Veio de próprio Moisés. Quando Deus falou para ele, vá lá, ele mandou o outro fazer. Em você que tem um chamado, a responsabilidade é sua. A responsabilidade do teu chamado é sua. Não, mas outro vai fazer. Não, a responsabilidade é sua. Então, você tem que ficar esperto. Por que você atraiu? O que Moisés atraiu? Os amalequitas. E o objetivo de Amaleque é causar dúvidas sobre Deus. Esfriar o relacionamento da pessoa com Deus. Buscar essa frieza desse relacionamento. Ah, não, mas eu vou lá na igreja, saio sapateando, faço, aconteça, o Espírito Santo fala comigo, e não sei o que, eu sei que mais. Legal! Lindo e maravilhoso. Mas chega no dia seguinte, você é um verdadeiro amalequita. Oh, tem que pegar o busão, tem que pagar a condução, tem que isso, tem que... Você não glorifica a Deus nas dificuldades, como é que você quer agradecer Ele na tua facilidade? Ele traz esse poder. Esses murmúrios, essas reclamações que o tempo todo os israelitas fizeram, somos nós também no dia de hoje. Entramos muitas vezes numa igreja atrás de uma promessa que assistiu na televisão. Você vai encontrar cura, você vai ser rico, você vai parar de ser viciado, você cai atrás de uma ilusão que o cara está vendendo o quê? Um peixe. Sabe chamado como esse peixe? Ego. Ele quer tocar o seu ego. Ele quer tocar a tua parte sentimental. Eu não quero falar de Deus para você. É tudo para falar do seu ego. E quem cai nessa situação? Os que realmente estão afastados de Deus. Não, mas eu oro todo dia. Mas você está afastado de Deus. Ah, mas eu leio a Bíblia, mas você está afastado de Deus. Porque você deu ouvido a comercial. Por que você não ouve Cristo? O ensinamento de tipo assim, como você deve agir nas situações. Por aqui alguém prometeu que você vai ser rico? Prometeu aqui saúde? Só te prometeram uma terra que emana leite e mel. Só prometeram isso. Que eu entendo, leite e mel vale mais do que ouro. Mais do que prata. Mais do que todas as joias que você imaginar. Para atravessar um deserto, para uma terra que emana leite e mel, eu estou indo para um lugar de prosperidade. É isso que tem uma promessa aqui. O que nós estamos falando é isso. Ah, mas eles saíram cheios de ouro, disso e daquilo. Mas e aí? Cheio de ouro. E reclamando que não tem o que comer. Que não tem água para beber. O que vai fazer com o ouro? O que vai falar com a abundância de coisas que você tem? O que adianta? Se você não chegou no lugar próspero. Qual é o lugar próspero? A casa de Deus.
Não, mas não é Israel. Um lugar próspero é onde você vai receber a direção para ser próspero. É isso aqui. Porque se tornar um lugar próspero é onde você vai plantar a tua semente. Nós vamos ensinar a adubar, vamos ensinar a preparar. Já perceberam por aí que muitas vezes te dão espinheiro? Você começa a se desenvolver, daqui a pouco te sufocam. A palavra do semeador sendo ensinada. Ou seja, você começa a se desenvolver um pouco mais, já chega o pessoal da própria igreja, te sufoca. Ou já vem com aquele negócio, porque você é um ótimo dizimista, então por que você não vai participar do grupo tal, fazer isso, fazer a obra de Deus, você também tem um chamado, aquela conversa, né? Assim, assim, assado. Olha o sufoco. Olha o sufoco. Deixa de ser bom dizimista, para ver o que acontece. Não é porque Deus está repreendendo, não. Não é só isso aí, não. É porque o lugar não é próspero. Não é próspero. Se você se comprometeu em ser dizimista, seja fiel. Mas um lugar que te dê prosperidade. Semeie aonde a tua semente vai ser próspera e te dá as direções. Não em dizer que você vai ser rico. Porque Abraão foi rico, porque José foi rico, porque não sei quem foi rico, porque Jó perdeu tudo e ficou rico 2 vezes mais. Mas olha, você está pronto para se coçar com um caco de telha? Tem que passar pelo deserto, filho. Você sabe atravessar o deserto? Ou você é daqueles que fica murmurando pelo caminho? Presta atenção aonde você anda, para saber o que realmente você vai se tornar. Tá? Então o Amalequita, o próprio Deus fala, ele deve ser anulado. E o que nós estamos vivendo no mundo hoje é um monte de amalequitas governando, querendo nos afastar da presença de Deus. De verdade. E desafiando, onde está seu Deus? Agora é hora de mostrar onde está Deus. Cadê a fé? Cadê a fé? Nós não podemos esquecer que no final desse capítulo está escrito lá que foi servido um altar para Adonai Nissi, que significa Deus é meu milagre. Se você tem fé hoje, você que está me assistindo aí, não sei como é que você está sentado provavelmente aí na sua cadeira, todo confortável, está numa rua, mas curva sua cabeça agora nesse momento, erga aí, onde você está, o seu altar. Faça o seu altar aí. E consagre ele justamente a esse nome. Adonai Nissi. Você que hoje está aí precisando de uma solução urgente, um problema, uma dificuldade, enfim. Você precisa semear num lugar fértil. Está na sua frente a resposta. Adonai Nissi. Deus é o meu milagre. Tenha fé. Semeie nessa palavra. E depois, relate o testemunho. Até aqui, tudo bem, pessoal? Vamos fazer aqui, capítulo 26. É uma continuidade, pessoal. Praticamente que nós vamos ter aqui. Vamos continuar em batalha. Tá? Hoje é dia de batalha. Vamos lá continuar nessa batalha. O que nós vamos falar logo de cara aqui é de Pêssega. Páscoa, né? O que é que nós falamos aí
semana passada da Páscoa. É uma santa convocação do ano novo espiritual. Ok? Pela Bíblia, o ano novo espiritual é a Páscoa. Ok? Está lá. Nós já falamos aí, vocês que nos acompanham aí pelas nossas publicações, as duas últimas, se não me engano, falaram, não obviamente com todos os detalhes, que a gente deixa para vocês aí também, fazer as perguntas, a gente responde, mas explicando a importância da Páscoa, a nível espiritual. Tá? Então, abra aí, logo está chegando também a Páscoa aí, né? Mas vai chegar no começo de abril, se não me engano. E aí até lá a gente vai falar mais ainda, a gente vai ter o nosso cerimonial de Páscoa aí, e talvez haja alguns convidados nossos aí, talvez se você seja um dos nossos aí, sorteados a comparecer aqui e participar de um seder, né, um jantar de Páscoa conosco aqui, que é muito gratificante e elucidador, né, para nós aqui, participando de rituais aqui e ensinamentos à moda antiga. E é fantástico, fantástico. Tá? Então vamos lá. Nós sabendo disso, então, nós temos que entender o que significa então essa passagem. Pessa, passagem, né? Páscoa, passagem. O que significa? Então Cristo dá a direção para a gente. Né? Ele dá uma informação sobre a chave mestra do que é e como ela abre esse ano espiritual. Qual é a mensagem que ele dá aí no versículo 2? Que ele será crucificado. Ok? Então a crucificação é a chave mestra para a passagem para o ano novo espiritual. Ok? Por isso que nós fazemos o sacrifício do cordeiro, o sangue navega, blá, 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 tudo aquilo que a gente já sabe, já conhece, sabe como funciona. Ok? E tudo mais. Né? Então nós temos que entender como funciona como o mundo conspira contra isso, a realização do seder de Páscoa, principalmente para quem é cristão. É aí que está uma grande diferença entre o cristão que segue o que está escrito na palavra e o judaísmo. O judaísmo se fez na sua sinagoga, no seu grupinho, aquele negócio todo, para lá, e celebra a Páscoa. Sem interferência, sem nada. O cristão, se quiser celebrar a Páscoa, na forma como manda a tradição, é punido de todos os lados. Inclusive pela própria igreja cristã. É punido. Fala, isso é coisa de judeu, já começa por aí. Não, é coisa de Bíblia. É coisa de Bíblia, cidadão. Se você lê Êxodo compõe a Bíblia, não é privilégio de judeu, não. Êxodo compõe a Bíblia. Tem que seguir. Não é isso? Tem as festas bíblicas. Vocês celebram? Não. Mas vão celebrar santo qualquer coisa aí. Um homem carnal é santo, porque alguém maluco lá resolveu dizer. O único santo que eu conheço é Cristo e Deus. O resto fizeram simplesmente vir ao mundo para cumprir seu papel. Me perdoe aí, respeito as filosofias de cada um aí, mas a própria palavra diz: por que você tem que buscar intercessores se fala direto comigo que fala direto com o Pai? Não, porque peraí, eu vou ser intercessor, eu levo sua mensagem para Cristo. Não, fala sério. Ele abriu o livre acesso. Ele já abriu o livre acesso através da cruz. E através dele você tem acesso ao Pai. Por que você está precisando de intercessores? Para pensar, né, pessoal? Então, o mundo ele vai mandar prender. Olha o que nós estamos fazendo hoje. Falou contra, prende.
não se importam com o que o povo pensa, impõem obediência, mas eles são os supremos. Se vocês olharem aí o que eu estou falando, está escrito aí, capítulo 3. São os pastores da época, né, os líderes religiosos da época, ok? Militares da época e governantes da época. O que nós estamos passando hoje? Só porque querem crucificar quem fala de Cristo. Fica a dica. Ok? Você entendeu? Você não vai ter que explicar muito, porque o mundo está mostrando para a gente a cores ao vivo. Está aqui. Logo, logo é a mordaça, você não pode falar de Cristo. Aproveita enquanto pode. Ou nós tomamos uma ação. Ok? Aí ele vai entrar no ensinamento do perfume caro. Fica aquela discussão do vaso de alabastro, né? Do perfume que está lá dentro, que ele é caro, que não sei o quê. Aí, só lembrando, alabastro não é o nome do perfume não, tá? Alabastro é o material que é feito o jarro. Perfume é outro lá que está lá dentro. Ok? E tem toda a narrativa do que está sendo feito com aquele perfume. E as discussões lá que o perfume podia ser vendido e dado aos pobres. Toda aquela argumentação lá. Mas o contexto todo está logo mais abaixo. E a pergunta é: quanto custa agradar um servo de Deus? Você já percebeu que às vezes você quer um presente para o seu ministro? Lá vem a turma de tipo, mas por que você vai dar um negócio para o ministro? Para que você está com interesse nele? Qual o seu interesse? Você quer um privilégio? Você quer isso? Você quer comprar um privilégio? Alguma coisa nesse sentido? Não é assim que o mundo age. E dentro da igreja. E não estamos reunidos aqui, onde nós consideramos uma igreja. Não estão reunidos em nome de Deus ali? Não seria uma igreja? Não surgiu esse comentário dentro da igreja? Que você precisa ser vendido para dar para os pobres, mas está agradando o líder da igreja? Bora para pensar. Quando a resposta não agrada aos participantes daquela igreja, o que acontece? Qual o valor de um servo de Deus para o mercado, para o mundo? Está vendo a corrupção? Foi vendido por 30 moedas de prata. A liderança da igreja, o líder da igreja, foi vendido por 30 moedas de prata. Hoje, nós temos aí situações que estão vendendo o povo por bagatelas. Estão vendendo a igreja de Deus. Já pararam para pensar nessa forma de realmente levar a condução desse ensinamento? Ou você ainda está preocupado com o vaso de alabastro? Com o perfume que tinha lá dentro? Ele mesmo já alertou no começo da mensagem. A chave mestra é a crucificação. Se ela já está preparando para a crucificação, ela já entendeu o recado. Já vou ungir esse cara aqui logo, porque ele é a chave. Ele estará na chave.
E vai nos dar essa chave. E aqueles seguidores? Vamos negá-lo e vamos vendê-lo. Como assim negá-lo? Pedro não negou ele 3 vezes, está no mesmo capítulo. Pedro negou ele 3 vezes. É a mesma igreja, pessoal. Os mesmos 12 que estavam presentes naquele mesmo momento. Os mesmos 12. Então nós temos que entender que dentro de todo esse contexto, igreja, como ela nasceu. Desse jeito cercada. Porque são poucos os que vão entrar. Como se diz, muitos são chamados, poucos escolhidos por causa disso. Por causa disso. Quando se trai, nós temos que perguntar, tipo, quem participa? Não é? Quem vai participar da traição? Aquele mesmo que está comendo do teu pão, do teu alimento, do ensinamento que está sendo dado. Por isso que a palavra diz, maldito é o homem que confia no homem. Então, se você quer ficar debaixo de maldição, confie no homem. Ou seja, esperto, fique no caminho da bênção. Então ele diz, quem come na minha mesa a comida é traidor. Né? Aí ele chega assim e fala assim, está me dizendo que sou eu? O traidor ele intimida. Ele sabe que vai trair. Mas ele intimida, se passando por santo. É a mesma reação de hoje em dia, as pessoas que têm a culpa, que diz que sou eu. Quem disse sou eu? Prova. Tem vídeo, tem isso, tem aquilo. Ou você entendeu errado, não é assim que as pessoas agem hoje em dia? Quando são pegas em traição ou em mentiras? É intimidação aqui. O próprio traidor dizendo, está dizendo que sou eu que sou o traidor? Ele fala, a palavra só sua, não sou eu que estou dizendo. Estou dando a resposta para, quando você for intimidado no dia de hoje, use a palavra de Cristo. As palavras são suas. Né? Então a pessoa, perda da fé, quando a gente começa a... Deus te cria. Você começa a ver toda a situação que eles estavam vivendo. E fizeram ceia de Páscoa, né, já fizeram jantar e tudo, foram lá para o monte, porque Cristo precisava orar. Ele estava incomodado, foi 3 vezes fazer hora para ele, pai, afasta de mim esse cálice. Então essa guerra que estavam vivendo ali, ele tinha presenciado o traidor, foi desafiado pelo traidor, o seu líder, sua pedra de edificação, o negando, como está fazendo no dia de hoje. Aquele que deveria ser a pedra de Cristo está negando Cristo, dentro da sua própria filosofia, ou seja, não tem doutrina, mas, por isso que eu falo, igreja sem doutrina, fuja. Igreja sem doutrina, fuja. Igreja só com filosofia, esqueça. Não vem de Deus. Igreja de Deus vem doutrina. Então, aprenda a distinguir uma da coisa da outra. Tá? Então, nós temos que começar a entender que quando se tem doutrina, a sua fé é inabalável. Por mais que seja ruim lá fora, quando você tem um fundamento estruturado dentro de doutrinas, você vai atravessando. Você não bota em risco todo um povo dizendo onde está Deus. Deus está conosco? Você não faz isso. Você procura entender cada situação. E por isso, por essa preguiça de buscar com cada situação, a solução de cada situação, existe a perda da fé.
e a afronta de muitos, inclusive do próprio Pedro, em afrontar o próprio Senhor. Tipo assim, eu não vou negar, eu não vou te negar. Ô Pedro, você vai me negar. Eu não vou negar. Quantas vezes o profeta lá da sua igreja, sei lá quantas vezes já falou, e você quis contradizer ele. E aquela profecia era específica para aquele momento. Era Deus usando para te alertar. E você não ouviu ainda aqui discutir com o profeta. Existe muito disso. Deus usa a gente de uma forma poderosa. E quando ele lança a palavra, ela não volta vazia. E eu já presenciei na minha carreira, até esse momento, muitas das pessoas, quando Deus me usa para profetizar sobre a vida dela, a pessoa vem, não, mas está escrito no fulano, está escrito no ciclano, daquele negócio. Não, porque não é assim que funciona na filosofia. Que você... Querer contradizer uma profecia. Buscando razão onde não precisa ter razão, simplesmente compreensão. Porque ele é pertinente à pessoa. E dessa pessoa vai sair para muitas pessoas. Sabe o que aconteceu? A pessoa perdeu a profecia, perdeu a bênção e prejudicou as outras pessoas ainda por cima, que ela deveria abençoar. Então fica o alerta aí de uma experiência já bem vivida nesses anos de vida apostólica, digamos assim. Então vamos lá, sempre usarão a violência para calar o agir de Deus. O que eles fizeram? Cristo estava lá pregando todo dia lá na porta do templo. Chegam todo mundo meio de madrugada, lá armados e aquela coisa toda, com violência, para calar o quê? A voz de Deus. Vai ser assim. Até hoje é assim. Só nós olharmos para o que está acontecendo hoje. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Querem calar a voz de Deus pela violência. Ok? A oração tem que ser constante. O teu corpo não vai resistir. Óbvio. Nosso corpo é limitador. Mas procure trabalhá-lo de forma que ele resista ao tempo na necessidade, onde você precisa de repente jejuar e ficar orando de madrugada. E numa situação, teu corpo cambaleia e estou com sono. Não consigo fazer uma vigília. Você não consegue se dedicar a Deus o tempo necessário. Então já fica o alerta aí que Cristo teve que subir 3 vezes para falar sobre o cálice, para afastar o cálice, e as pessoas estavam dormindo. Aqueles mesmos que participaram da igreja, da reunião da igreja, o traidor, né? Foi chamar o pessoal, o que disse que não ia negar, estava lá, presente, todo mundo que comeu, bebeu lá, estava todo presente lá. Então, ou seja, para o mundo, o povo de Deus, do Deus vivo, será sempre considerado um rebelde ou um terrorista. Para o mundo, os que vivem para o mundo, o povo de Deus é rebelde ou é terrorista? Precisa explicar? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre ti, Senhor. E assim, Senhor, seja decretado o tempo da tua paz. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Senhor. Shabbat Shalom a todos. Muito obrigado. E que Deus os abençoe grandemente. Amém.